Salve, rapaziada, LGC aqui, direto de Portugal. E galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui para dar algumas dicas aqui para a galera que tá começando, porque tem muita gente começando nessa área e a galera tem se deparado aí com as contradições das obras. Aqui mesmo em Portugal tem muita contradição, porque algumas empresas grandes aqui, elas estão deixando passar algumas coisas no drywall, no Pladu, na norma, e por o problema muitas vezes não ser tão grande, elas acabam deixando passar, porque é muito difícil achar mão de obra qualificada. Então a galera muitas vezes deixa passar. Então muitas vezes aqui em Portugal mesmo, e no Brasil, porque eu já trabalhei muitos anos no Brasil também com isso, drywall, gesso acartonado, que aqui chama-se Pladu. E a galera, em todos os lugares do mundo, tem, né, esses problemas. Tetos grandes, sem intercalação, tetos grandes com bastante problema aí, sabe? Vários problemas, mas um que mais chama atenção, que é mais na cara, é a intercalação das placas. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é uma junta, tá vendo? Aqui é uma junta, uma emenda, lá, tá vendo? Aqui é uma emenda. Tá vendo? Se você olhar aqui, ó, aqui tem uma emenda, a outra vai estar aqui, ó, tá vendo? Ou seja, elas não estão alinhadas uma com a outra, tá vendo? Lá atrás a linha de parafuso e essa daqui, ou seja, elas não estão alinhadas. Então, se olhar aqui também, ó, a mesma coisa, tá vendo? Elas não estão alinhadas, uma lá atrás e outra aqui na frente. Então não estão alinhados. Então é sobre isso que eu tenho visto. Inclusive eu fui aqui numa obra que era responsabilidade da Knauf aqui em Portugal, uma obra muito grande. Conversei lá com o encarregado que a gente ia entrar para fazer os trabalhos e ele estava muito preocupado com isso e ele estava andando na obra e me explicando algumas coisas. O responsável lá, que era dessa obra, que a Knauf que era responsável e ela tinha que dar garantia por ela ser responsável. Então a Knauf, que todo mundo conhece, né? É empresa famosa, ou seja, por justamente, né, saber das normas muito mais do que muitas empresas comuns aí, de construtoras. E ela simplesmente, vinha, o responsável vinha me explicando, olha, aqui tem que intercalar placa, aqui tem que ser assim, placa dupla, tem que intercalar também a segunda, da primeira placagem, tal, e vinha sempre me explicando, só coisa que eu já sei há muito tempo, porque eu tenho a tabela das normas, eu conheço há muitos anos, trabalho isso, mesmo que eu não tivesse lido as normas, por eu já estar muitos anos no mercado, trabalhando para cima e para baixo, com obras diferentes, empresas diferentes, eu acabei aprendendo, tá? E eu gosto muito de pesquisar, de ler essas questões, para mim fazer o melhor possível, trabalho com melhor qualidade, tá? Vou andar aqui na obra para ir falando com vocês. Ou seja, então, pode ver aqui, ó, que é igual um sistema de tijolo, de amarração, tá vendo? Para lá. Ou seja, então, esse um dos problemas que ocorre aqui também muito é isso. Você chega às vezes numa obra grande de 2, 3, 4 mil metros, 10 mil metros, e você vê como tem muitas empresas diferentes dentro dessas obras grandes, acaba que muitas empresas, tipo, elas fazem muitos tipos de trabalho, né? Desde pintura, tudo, remodelação em geral, e muitas vezes elas não têm essa experiência da parte técnica do drywall, do Pladu, e elas acabam fazendo trabalho lá, elas fazem a estrutura, ela fala, não, só precisa alinhar mesmo e colocar as placas e fazer o barramento, então ela não se preocupa com isso, muitas, principalmente essas empresinhas que começou há pouco tempo, eles não têm nem sequer o livro da norma, então eles não têm muita preocupação com isso. E quem está começando, seria bom começar já sabendo da norma. Inclusive eu tenho um ficheiro aqui da Ibérica, que é um ficheiro que fala das normas. Não é um ficheiro, né? Na verdade é como se fosse uma planilha ali, um documento ali da empresa, que é norma aqui europeia, que fala justamente sobre essas normas. E eu sempre passo para a galera, né? Eu fiquei muito tempo sem ter isso, e aí conversando com o meu parceiro de trabalho, ele baixou coloquei no ficheiro essas normas, e aí eu acabo passando para alguns colegas que eu vejo que tem problema, né, com montagem, tá? Então, se você quiser, inclusive,
pode me chamar no Instagram, pode pegar meu contato. Primeiro chama no Instagram Aregesseiro, pega meu contato que eu envio para o seu WhatsApp, que aí você vai ver as normas, tudo sobre parede, sobre placagem, várias regras de montagem que eu nem conseguiria falar aqui. Tem muita regra para evitar rachaduras, essas trincas no drywall, que a galera, muita gente nem quer fazer mais drywall, pessoas que não conhecem, que quer fazer um trabalho simples, fez lá na minha casa e rachou tudo. Teve um monte de rachadura, vocês disseram que é melhor do que o gessim de plaquinha, que é feito no Brasil, aqui nos interior e tal, só que o de fulano não rachou e o de drywall de vocês rachou. Justamente esses problemas de patologia por questão da pessoa não entender da parte técnica, tá? Que não é coisa demais, só precisa fazer que nem eu falei, imaginar uma parede de tijolo e fazer as amarração, né? Cruzando. Então é isso, coisa simples. Então é isso que eu quero falar, galera. Toda vez faça sempre as amarrações do drywall, né? A gente chama amarrar, a galera até brinca. Um exemplo aqui, ó. Aqui eu não tenho um parede para mostrar, mas olha aqui. Imagina que eu vou colocar uma placa e eu deixo uma emenda bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Uma emenda bem aqui. Quando a porta bater, vai trincar isso aqui. Se a porta chegar e começar a bater, imagina aqui, ó. Aqui, ó. Imagina que eu deixo uma emenda bem aqui, ó. Deixo outra emenda bem aqui. Ou deixo uma emenda bem aqui, ó, nessa linha. Ou seja, uma placa aqui, outra aqui, eu deixo a emenda aqui. Ou seja, então, é esses detalhezinhos que faz a diferença aqui, né? Aqui, ó. Um exemplo, se eu tiver que fazer emenda, eu tenho que deixar ela mais ou menos aqui, ou mais ou menos aqui, mas nunca deixar aqui, uma emenda bem aqui, ó. Porque aqui eu tenho um problema, tá? Então, esses detalhes. Outra coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que nem aqui, ó. Aqui eu tive um problema, que é justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Tá vendo aqui, ó? Essa placa aqui, ela vem, continua pra cá, ó. Tá vendo? Tá vendo que ficou só 5, 6 centímetros aqui do que eu tô falando? Ou seja, por quê? Porque a ideia era não passar com essa placa direto pra lá e dar um problema justamente aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bem nesse canto aqui. Ou seja, então esses detalhes assim que muitas vezes faz a diferença aí seu teto racha. Inclusive eu vejo aqui direto muitos tetos com rachadura por causa disso, tá? Então a dica é essa, vamos fazer sempre os tetos de intercalação, as emendas de alheta, outra coisa também, deixa eu ver aqui, outra coisa também, essas emendas aqui, ó, a galera muitas vezes não se preocupa com essas emendas da alheta. Ou seja, simplesmente eu coloquei uma pecinha aqui, porque essas alhetas aqui não é que nem as tabica brasileira, então ela não tem aquela outra virada. Então a galera às vezes não se preocupa com isso, na hora que placa fica um dente aqui, ó, na emenda. Então sempre também se preocupar com esses detalhes aqui, que muitas vezes o cliente não quer mais, não te chama mais por causa dessas coisas aqui, ó. Ou seja, tá vendo aí na emenda entre uma alheta e outra, eu botei um metalzinho para unir elas para elas ficarem alinhadas. Ou seja, essas coisinhas. Então é isso, tá aí a dica, espero que vocês gostem aí, comenta aí, pede mais dica aí.